Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer um babeiro de ombro. Esse daqui, ó, que serve para as mamães poderem colocar no ombro e assim não sujar a sua roupa quando o bebê for arrotar. Na verdade, a mamãe ou quem estiver cuidando do bebê, né? Então você usa aqui esse babador para colocar o bebê assim e ele fica aqui, ó, na parte de trás, protegendo um pouco da sua roupa. E caso o bebê regurgite ou babe alguma coisa, não vai estar sujando a sua roupa. Para fazer esse vídeo, como vocês já sabem, eu estou utilizando todas as matrizes da coleção Floresta Encantada. Se você ainda não conhece essa coleção, corre lá pro meu site, porque a coleção está em pré-venda e tá acabando daqui a pouquinho o valor promocional. E todos os materiais que eu vou utilizar nesse vídeo, vocês já sabem, é lá da Boutique das Rendas. Vou estar deixando o meu cupom de desconto aqui na tela para vocês. Eu vou também, nesse vídeo, estar disponibilizando o molde do babador e vocês conseguem fazer o download gratuito lá no meu site e eu vou explicar mais informações durante o vídeo. E aí, estão curiosos? Então vamos ao passo a passo. Para produzir o nosso passo a passo de hoje, eu vou estar utilizando todos os materiais da Boutique das Rendas, como vocês já sabem. Vou utilizar para produzir esse vídeo a coleção de matriz Floresta Encantada. Vou estar utilizando também o papel nacarado, que dá esse efeito brilhante na nossa matriz. Vou utilizar o pompom, que vocês encontram de várias cores lá na loja, o tricoline e também o atoalhado. Bom, para fazer o nosso bolsinho do babador, eu vou estar utilizando a matriz ou do bichinho, ou você pode utilizar também a matriz de ramo, ambos são 10 × 10 centímetros. Esse bolsinho, o tecido, ele precisa ter em média 15 centímetros de altura, por mais ou menos 20 centímetros, e vou utilizar também para poder fazer o bolsinho, o forro. Agora aqui, para fazer o nosso regurgitador ou babeiro de ombro, a gente pode fazer tanto no modelo, como vocês podem ver aqui no vídeo, mais simples, que eu não utilizei fita pompom, ou se você preferir, quiser deixar mais charmosinho, você pode também fazer dessa forma que eu vou utilizar, utilizando a fita pompom, fica ao seu critério. Então agora aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do molde que a gente vai utilizar para poder fazer o nosso babeiro de ombro. Eu estou disponibilizando esse molde gratuitamente lá no meu site. Vou estar deixando aqui para vocês o endereço do site para você poder fazer o download. Depois de imprimir o seu molde, você pode pegar ele e já recortar esse molde, como eu estou mostrando aqui para vocês, que aí a gente vai usar e vai facilitar. Esse molde ele vem com uma divisão para marcar o bolsinho, você pode fazer um vinco, e aí também eu te indico a dobrar esse molde e fazer o meio dele, marcando o meio, porque vai facilitar na hora da gente poder utilizar ele para o nosso babeiro. Então reserva ele que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Então agora nós vamos utilizar a caneta mágica para poder marcar o meio do nosso desenho da nossa matriz, o meio do nosso bolsinho e ficar com o nosso bolsinho centralizado. Essa caneta, na hora que você passar o ferro, ela sai essa marcação, porque ela é termoativa. Então, marca o seu meio para a gente fazer o nosso bolso. Bom, então agora aqui no bolsinho, a gente vai aplicar a fita pompom. E para isso, eu vou passar uma costura de segurança. Agora aqui, com o nosso pompom aplicado, eu vou colocar o forro por cima. E aí, agora nós vamos fazer uma costura aqui de meio centímetro, que é para costurar e ficar só o pompom aparecendo. Ajeite o seu tecido e leva para a máquina, e sempre retrocesso no início e no final da costura. Com a sua costura pronta, ajeite o seu bolsinho, se for necessário já passa ele para assentar melhor e depois rebate essa costura, porque ele vai ficar mais certo.
Agora, com a minha costura rebatida, lembra que eu mostrei para vocês que o molde tem uma divisão? Eu divido ele ao meio e dobro essas pontinhas para ela não me atrapalhar. Na parte de cima, eu dobrei o molde, fiz aquele piquezinho para centralizar e na parte de baixo ele tem um risquinho. Então, você vai posicionar com aquele risco anterior que você fez para marcar o meio da sua peça e com a caneta mágica você vai riscar. Agora que já tá riscado, eu vou passar uma costura de segurança em toda essa margem que eu fiz para poder prender o tecido de baixo e o forro. Prontinho, já está costurado. Você pode aproveitar nesse momento e recortar e depois reserva a sua peça. Bom, então agora aqui eu peguei o tricoline da minha preferência, eu vou dobrar e deixar direito com direito e eu vou utilizar o nosso molde para poder riscar o nosso babeiro. Centraliza o seu molde, alfineta todo o seu molde e aí você pode recortar. Eu vou deixar uma margem de meio centímetro de costura. Se você utilizar uma margem de costura maior, aí você deixa de acordo com a sua costura. Agora aqui que eu já alfinetei todo o meu molde, eu vou pegar nesse momento e já vou recortar, deixando com a margem de costura de acordo com a minha máquina. No meu caso, eu uso uma margem de costura de meio centímetro. Se você utilizar uma margem de costura maior, você deixa também. Se você preferir, você pode também riscar o seu molde com a caneta mágica de um lado, depois você espelha e risca do outro também. Bom, agora já tô aqui com o meu tecido recortado, vou retirar todos os meus alfinetes. Agora aqui com o meu molde já cortado, eu vou abrir o meu molde e agora nesse momento eu vou centralizar aquele nosso bolsinho que a gente já deixou pronto. Então, você coloca o seu bolsinho, alfineta toda a sua peça para que esse bolsinho fique certinho. E depois você já pode passar uma costura de segurança. Com o bolsinho alfinetado, eu vou passar a minha costura de segurança agora. E depois nós vamos fazer a aplicação do pompom. Bom, então agora aqui, já costurei e retirei os meus alfinetes e eu vou começar a aplicar a fita pompom. Se você não quiser aplicar a fita pompom, essa etapa você pula. Como eu vou aplicar, eu começo colocando a minha fita pompom com as bolinhas pro lado de dentro e eu vou passar uma costura pegando bem na beiradinha, é uma costura de segurança. Bom, então agora aqui eu já estou com a minha fita pompom aplicada e agora eu vou utilizar o atualhado. E como vocês podem ver, eu não corto o atualhado conforme o molde, eu corto ele maior, porque o atualhado ele tem uma certa elasticidade
E para não acontecer de faltar na minha peça, eu prefiro cortar ele assim inteiro, porque facilita. Todos esses materiais, como vocês já sabem, vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas, fustão, tricoline, nacarado, tudo que vocês precisar, tesoura, vocês encontram lá na loja. Então agora aqui a gente já tá quase finalizando. Aí eu vou pegar o direito da minha peça, deixar direito da minha peça com o direito do atualhado. E aí eu vou assentar bem e nesse momento eu vou alfinetar toda a minha peça, porque como o atualhado ele tem elasticidade, facilita você alfinetar. Eu deixo um espaço para uma abertura na hora de desvirar e vou alfinetar toda essa peça. Então prontinho, já alfinetei aqui a minha peça, deixei o espaço para a gente poder depois desvirar a peça. E agora eu vou começar a costurar com retrocesso, faço a costura na minha peça toda e finalizo com retrocesso. Costurei, já retirei os meus alfinetes e deixei a abertura para poder desvirar a nossa peça. Já recortei aqui todo o excesso de atualhado e aqui, ó, tá a minha abertura. Eu sempre deixo o tecidinho um pouquinho a mais, tipo como uma barriguinha mesmo. Porque como o atualhado ele é elástico, eu prefiro deixar, porque na hora que eu dobro, não tem perigo de faltar tecido. É melhor eu introduzir e deixar ele para dentro do que faltar tecido. E agora eu vou desvirar a minha peça. Agora vai ajeitando a sua peça depois de desvirar. E agora aqui, ó, eu já passei a minha peça e coloquei um alfinete nessa abertura que eu deixei para desvirar. E agora nós vamos rebater toda a costura. Prontinho, e a nossa peça está finalizada. O nosso babeiro ficou dessa forma, ele é bem simples, fácil de fazer e super facilita a vida da mamãe. E aí aqui, ó, por que tem o bolsinho? Porque no bolsinho, a fraldinha que nós aprendemos na aula anterior, você pode utilizar ela, ó, para poder colocar assim. E aí, quando a mamãe tiver com o bebê, precisar limpar a boquinha, alguma coisa, já tem uma fraldinha que tá fácil e à mão. E a gente sabe que nessa fase inicial do bebê, que é a fase que mais vai usar o regurgitador, usa bastante os paninhos ou fraldinha de boca. Então vale a pena você fazer aí um conjuntinho e oferecer para as mamães para você vender e faturar muito aí no seu ateliê. E se você gostou dessa aula e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, porque eu sempre compartilho os vídeos que podem ajudar você a desenvolver o catálogo de produtos do seu ateliê. E se você ainda não adquiriu a nossa coleção de matriz, aproveita, passa lá no nosso site para você adquirir, que essa coleção ainda encontra-se em valor promocional. São 60 matrizes de bordados, todas na técnica Ripple, e são super fáceis e rápidas de bordar, garantindo assim para você maior produtividade e menos tempo na bordadeira. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece, a gente tá tendo todos os dias vídeo aqui no canal às 10 da manhã, durante a maratona Farolflix, e à tarde, todos os dias, às 15h55, lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, é @farolzinhaateliê, a gente tem live com conteúdo super legal. E eu espero que você participe junto comigo nessa maratona, e se você quiser, vem ser minha aluna. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!